Olá pessoal, tudo bem? Na aula de pintura em tecido de hoje vamos abordar novamente a pintura de rosas, tá? Tem muita gente com dificuldade, reclamando, falando da sua dificuldade de pintar rosas, então nós vamos abordar esse tema novamente. Vamos lá então. Vamos iniciar a execução do trabalho pelo fundo com o amarelo pele. A gente aplica amarelo pele nas áreas, ó, bem ao lado do tema principal e vem esfumando para fora. Vem esticando essa tinta para fora de maneira a ficar, à medida que se afasta, ficar com esse tom mais claro. Então por que que eu não começo a trabalhar aqui pelo tema principal e sim pelo fundo? Pintura de rosa já é um tema um pouco mais complexo de se fazer, não é? Não que seja difícil, mas por conta dos detalhes e da delicadeza da rosa, então a gente tem que ter toda a concentração para pintar as rosas. E à medida em que a gente faz o fundo primeiro, a gente já começa a enxergar melhor o trabalho como um todo, ou seja, os detalhes da rosa. Então, pessoal, estou trabalhando aqui, ó, quebrando aqui ainda mais a tonalidade do amarelo pele, à medida em que ele se afasta ali do tema principal, estou quebrando com o, o salmão bebê, tá bom? Aí criando assim essa tonalidade mais clara à medida que se afasta do tema principal. E vou criar aqui uma sombra aqui por trás aqui, ó, desses dois galinhos, ou até mesmo a silhueta de uns outros galhos que porventura possam estar lá por trás. Então pessoal, eu vou bater o pincel, só vou bater o pincel mesmo, é o 454 número 8, e vou começar a criar aqui uns efeitos, algumas folhagens, não é, que estejam soltas lá por trás. Isso vai enriquecer ainda mais aqui o trabalho. A gente não pode se ater a fazer só o risco, não é? A gente tem que enriquecer o quanto mais o trabalho para que o cliente fique assim satisfeito. E com o salmão bebê a gente ainda pode valorizar um pouco mais essas silhuetas aqui. Eu vou usar o siena natural e vou criar pontos mais escuros, ó, contrastando aqui um pouco mais a pintura. A gente deve procurar aqueles cantinhos mais fechados e aplica ali o siena natural. E esfumaça, não é? Você não pode deixar esse siena natural marcando uma área sem esfumar, não. Tem que esfumar bem isso aqui. Ó, você está vendo aqui que eu fiz aqui como que uma sombra desse galho? Então, ó. Isso vai valorizar um pouco mais aqui a sombra. Eu pego o marrom e escureço um pouco mais os cantinhos mais fechados, sendo que agora mais para baixo aqui da pintura, não muito lá para cima não. Ó, é pouquinha tinta, eu não posso carregar muito de tinta não. Eu vou iniciar por essa folha aqui, ó. A folha, ela se divide em dois lados, não é? Essa linha que divide o meio aqui, ela divide em dois lados. Então, a parte que eu quero que fique mais iluminada, eu vou deixar clara. E a parte que eu quero que fique mais com um tom mais forte de verde, mais sombreada, eu vou puxar o verde. Ó. Mas eu não vou puxar até lá não, porque senão eu vou matar a área de iluminação aqui desse lado. Então busco aqui embaixo da pétala valorizar um pouco mais o verde. Aqui tem uma dobra aqui e abaixo dessa dobra vou colocar o verde pistache também para valorizar aqui a sombra. E como desse lado eu trouxe daqui para lá,
Agora eu vou fazer o contrário, eu vou trazer, ó, desse lado aqui, ó, para dentro, tá vendo? Eu acho que tá explicado, não tá, pessoal? A execução da pintura da folha, né? Mas eu vou pintar aqui novamente para você o meio da folha, a dobra, a sombra por debaixo da pétala, ó, por debaixo das pétalas. Pronto, tenho aqui as sombras, ó, e a divisa aqui da folha. Eu vou trazer, ó, essa divisa para cima, sem chegar até o limite aqui, e vou trazer aqui desse lado para dentro, sem chegar ao meio. Já dá para se ver a folha, mas nós vamos continuar trabalhando. Então eu deixo parado ali as folhas um minutinho e venho aqui para o cabinho. Eu tenho que valorizar muito deixando a área de iluminação por pintar, ou seja, sem tinta. Então, ó, já dá para se enxergar melhor o cabinho. Pronto, por enquanto é só isso no cabinho. Então você pode me perguntar, mas se eu quiser pintar a folha de outra cor? Bom, você pode usar outra cor, mas respeitando esse esquema de pintura do início da pintura. Vou pintar, por exemplo, aqui com azul celeste. Ó, o meio da folha, tá vendo? O pincel ainda está um pouquinho sujo do verde pistache, mas não tem problema. Ó, sombra das pétalas que estão por cima, meio da folha, e se eu quero que aqui fique a iluminação, eu vou trazer, ó, essa parte aqui para dentro, tá vendo? Para dentro, sem chegar ao meio. Mesma coisa de lá, sendo que agora com azul. E vou pegar desse lado de cá e vou trazer para cá sem chegar no canto. Ah, mas folha azul? Nunca vi folha azul. Para início de conversa, nós não terminamos ainda a pintura. E para finalizar, existe sim folha azul, tá bom, gente? Se você prestar bastante atenção, tem algumas vegetações, algumas plantas, não é? E quando as folhas estão bem novinhas, elas são assim azul. E em pintura também não tem nada disso, tá, pessoal? Não tem nada a ver isso, não. Vou já iniciar aqui o cabinho desse botão. É o 454 número 8, tá, pessoal? O pincel que eu estou utilizando até agora. Então, pessoal, nós vamos pegar aqui nas áreas sem tinta e vamos aplicar o marfim. Com 454 número 8, nós aplicamos o marfim, criando assim a iluminação das folhas. Você vai notar que eu cubro aqui também toda a área da dobra aqui da folha. Você deve, ó, por exemplo, aqui é o meio da folha, não é? Você deve trazer, ó, com o cantinho do pincel, ó, já criando efeito aqui das nervuras da folha. Então você pode notar que toda a área das folhas está sendo coberta com tinta. Vai ficar faltando só o acabamento aqui
nesse suporte aqui, nessa plataforma que nós já temos aqui da folha. Então, pessoal, vamos aplicando o marfim, preenchendo todas as áreas das folhas, ó, todas as áreas sem tinta. E com isso nós temos aqui já toda a base para trabalhar a folha, não é? Ou as folhas. E aqui também, tá? No cabinho, essa parte sem tinta, nós também vamos aplicar o marfim, esfumando, integrando ao verde pistache. Então nós voltamos a trabalhar com o verde pistache nas mesmas áreas onde nós trabalhamos com ele, ó, e vamos reforçando as áreas com o verde pistache, já representando aqui as nervuras, ó. Então nós vamos preenchendo, viu? E agora nós vamos aplicar o verde pistache aqui em cima desse azul, que nós vamos ganhar uma nova tonalidade de verde por conta do azul estar ali aplicado. O verde vai ganhar tons meio azulados ali, por conta do azul celeste. E era essa mesmo a minha intenção. Reforçar aqui o verde pistache aqui no cabinho, né? O marfim ele não é para ficar marfim, não é para ficar na cor marfim. O marfim é só para me dar tons mais claros aqui no verde. Vou dar uma batidinha com o pincel e vou criar a silhueta de folhas lá por trás com o verde pistache. Aproveito o verde pistache do pincel e faço esse efeito. Aqui para baixo eu faço um pouquinho maior, à medida em que vai lá para cima, eu dou batidinhas menores. Com o 454 número 8 e o rústico, eu faço aqui o trabalho das nervuras aqui da folha. E trabalho também um pouco mais a sombra aqui. Vai ter que ter uma sombra melhor aqui por baixo. Eu vou fazer ela também com o rústico, mas eu vou esperar esse trabalho que foi feito aqui secar, para que eu possa trabalhar então melhor ali a sombra. Então, pessoal, com o pincel só sujo ali do rústico, ó, eu vou criando aqui, valorizando, melhor dizendo, as sombras e esfumando aqui, ó, essas nervuras, porque elas não podem ficar muito linear, não. Então a gente vai esfumando, tá vendo? Ah, mas secou, não tem como esfumar, não, vai continuar muito linear. Não, você pega uma poeirinha de sépia e aplica no pincel e vem executando esse trabalho em cima da onde você falou que secou ali. São truques, tá, gente, que você tem que aprender para botar em dia a sua pintura. O cabinho, vamos fazer aqui a sombra abaixo aqui da pétala e aqui onde foi cortado. Ah, professor, é aqueles espinhos, como que faz?
Ó, um sépia, ó, tá vendo? Aqui da frente você só dá uma batidinha, umas batidinhas, né? E assim a gente cria esse efeito aqui dos espinhos. Nós podemos ainda com o rústico, perdão, valorizar um pouco mais o contraste aqui na pintura. Ó, o cantinho bem escuro aqui por baixo da folha vai me dar um contraste melhor. E isso vai facilitar a compreensão por parte do espectador, daquele que estiver observando a pintura, não é? Então, pessoal, nós temos aqui uma, duas, três rosas, mais uma aqui, ó. Tem uma rosa de lado aqui. Eu vou iniciar essa rosa de lado, por ser ela que está mais ao fundo, com o azul, perdão, gente, com o vermelho tomate, com o vermelho tomate. Eu vou aplicar em certos pontos, ó, separando pétalas. Eu aplico esse vermelho tomate, ó, a quantidade é essa aqui, e dou uma esfumada, tá vendo? Vou dar uma esfumada. Vou ficar assim com esse efeito que você pode ver aí no vídeo. Nessas áreas sem tinta eu vou aplicar o amarelo canário e vou esfumar. E vou ter assim esse esboço para que eu possa dar continuidade aqui à pintura dessa rosa dobrada, ou de lado, perdão. Eu vou voltar a trabalhar com o vermelho tomate, reacendendo as áreas onde eu trabalhei com ele. Não é coelho não, tá, gente? É com ele, o vermelho tomate que eu trabalhei. Vou usar a cor vinho para fazer as áreas mais escuras, ou seja, os contrastes necessários para que eu possa representar assim a rosa, as pétalas da rosa. Vou pegar o marfim e vou iluminar as pontinhas das pétalas. Ó. Essa rosa, como ela está de lado e mais ao fundo, ela não precisa ser nada muito nítido, não. Quanto mais desfocada ela estiver, é melhor até. Vou dar início à pintura dessa rosa aqui com o vermelho tomate. Ó. Você nota que tem duas pétalas, eu pego logo aqui, ó, na parte dela que está por baixo das outras pétalas. Vem trazendo para baixo, esfumando esse vermelho tomate. Não pode ser muita tinta. Faço o mesmo nessa pétala. Nessa. E assim por diante. Aqui, ó, na boca da pétala, ou seja, no copo, eu dou uma esfumada aqui, ó. Vamos desfocar essa tinta, gente.
Eu vou aproveitar e vou fazer o corte de algumas pétalas, ó, lá por cima. Isso já vai me adiantar aqui o serviço. Esses cortes aqui, eles podem ficar aqui até secar. Vai facilitar para mim o efeito depois. Então agora eu vou aplicar amarelo limão. Perdão, gente. Borrou ali um pouquinho no preto. Eu vou limpar o pincel. E vou aplicar aqui amarelo limão. Vou preencher todas as áreas das pétalas que ficaram sem tinta, esfumando para cima do vermelho tomate. Vou aplicar o marfim aqui na parte de cima. Você vai ver que o vermelho ele fica ali me dando a referência das sombras, corte das pétalas. Eu volto a trabalhar com o vermelho tomate. Vou acender aqui o vermelho. O amarelo ali é tão somente para me dar as áreas mais iluminadas da pintura. Volto a trabalhar aqui no miolo da rosa. Vou acender aqui o miolo com o vermelho tomate e também aqui os cortes, ó, que o marfim desfocou. Vou usar o púrpura e vou escurecer ainda mais aqui o miolo da rosa. E algumas áreas de sombra abaixo de cada pétala. E com o vinho nós vamos dar uma profundidade maior aqui no copo da rosa. E nos cantinhos mais fechados, ó, entre uma pétala e outra aqui. Ou seja, onde nós quisermos intensificar as sombras, a gente vai aplicar um pouquinho de vinho. Vamos usar o marfim para a gente fazer o acabamento, a iluminação, o acabamento e iluminação aqui da rosa. Agora a iluminação é que vai definir aqui as pétalas. Então você tem que fazer uma iluminação com qualidade.
para que a pétala, para que a rosa seja mais visível, tá bom? Com o filete 422 número 00, eu faço aqui as sementes com marfim. Pode ser marfim e o preto, fazendo assim as sementinhas mais escuras. Marfim e preto. Eu vou usar o amarelo ouro para fazer essa rosa aqui. Eu vou usar o 454 número 8 e o amarelo ouro. Vou começar aqui pelo miolo. Já vou também insinuar aquelas pétalazinhas lá por cima. Como já vou também trabalhar aqui a sombra, o haste sombras, não é? Abaixo de cada pétala. Essa rosa está por baixo dessa aqui. Isso só para nível de informação que estou dizendo, tá? Então, nós vamos trabalhando assim as áreas sombreadas ou com amarelo ouro. Eu já vou me adiantar também aqui nessa rosa com vermelho tomate, criando uma rosa mais ou menos parecida com essa aqui, em tonalidade, estou dizendo. Eu vou trabalhar esse botão de rosa aqui, ó. Eu já começo a determinar aqui o vermelho desse botão. Ó, trabalhei ele aqui, larguei para ele secar e eu poder trabalhar o restante dele. Tem um outro botão aqui, ó. Eu faço como se fosse o corte de uma pétala aqui, ó. E trabalho vermelho do lado de cá. É sempre trabalhando luz e sombra, não é, gente? O segredo da boa pintura está em trabalhar sempre observando luz e sombra. Trabalho aqui as áreas sem tinta com o amarelo limão. Aqui e aqui também. Então nós temos aqui o esboço para voltar a trabalhar depois, fazendo o acabamento. Eu vou trabalhar agora as áreas que ficou aqui sem tinta, nessa rosa aqui do meio, com o amarelo bebê. Eu vou aplicar amarelo bebê em todas as áreas sem tinta e vou esfumando para cima do amarelo ouro, tá? Vou criar assim então um esboço para que eu possa voltar a trabalhar essa rosa. Então eu volto a trabalhar aqui com amarelo ouro, criando assim as áreas mais escuras. E o amarelo bebê ele vai estar ali para me dar a referência das áreas mais claras. Então com o laranja eu começo a criar aqui os efeitos que criei no início com o amarelo ouro. Ou seja,
trabalhar as sombras, né? As áreas mais escuras. E lá as pétalas que sobem. Vou trabalhar então com o vermelho tangerina, um vermelho mais claro, né? Quero ir escurecendo essa sombra, ou seja, escurecendo essas pétalas devagar. Então, pessoal, eu vou trabalhando com o púrpura, criando as áreas mais sombreadas, tá bom? Coloco uma poeirinha de púrpura e vou esfumar. O interesse aqui não é que essa rosa ela fique completamente amarela, não. Então somente dá uma diferença de uma rosa para outra, para não ficar monótona a pintura. E agora nós vamos trabalhar com o vinho, criando as áreas mais escuras, mais escuras ainda, não é? Vamos trabalhar então agora a iluminação aqui das pétalas com o marfim. Você deve estar notando que eu estou trabalhando essas rosas de baixo para cima. O certo seria trabalhar lá de cima para baixo, mas é que eu estou trabalhando de maneira a ficar melhor a filmagem aqui, tá? Mas então fique ciente disso, o certo seria trabalhar essa, depois essa e depois essa. Então, pessoal, vamos buscar a construção aqui das pétalas que sobem com o marfim. Estou trabalhando só com um pincel, tá, gente? Que é o 454, número 8 da Condor. A Condor tem sido a minha parceira aí, tá, gente? Que me ajuda aí em alguns materiais aí para fazer os vídeos. De outra forma ficaria difícil. Aqui, ó, é o copo da rosa. Aqui eu inverto a batida do pincel. Vamos com o preto fazer aqui as sementes. Também com o marfim. Trabalhar as áreas sem tinta aqui com o amarelo limão. Todas as áreas sem tinta vou aplicar o amarelo limão. E aí eu já tenho a base para mim recomeçar a reconstrução da rosa.
Escureço aqui o copo com o púrpura. Busco as áreas mais sombreadas. Ó. E as fumaças. Trabalho aqui as pétalazinhas. O vinho para me dar aquele tom mais escuro lá no fundo do copo da rosa. E as áreas mais escuras na sombra das pétalas. O básico da rosa, gente, é a gente respeitar a luz e sombra, fazendo assim a divisa das pétalas, não é? Com o marfim eu faço aqui a iluminação das pétalas, daquelas pétalas pequenininhas, ó, que estão lá por cima. Aqui eu faço a batida da pincelada diferente, tá vendo? Vamos iluminar. Vamos iluminar aqui a ponta das pétalas, mais bordas. Muito importante essa iluminação aqui ser muito bem feita. Vou acender o vermelho aqui. Com o púrpura eu crio um contraste aqui, ó. Eu crio um contraste e faço uma ponta mais escura. Faço a iluminação com o marfim. Essa iluminação é que vai mostrar a divisa das pétalas aqui dos botões. Com o branco, nós vamos agora valorizar a iluminação. Não pode ser muito branco, tem que ser uma quantidade bem dosada, tá? E bem nas áreas onde nós deixamos marcadas com o marfim. Isso vai nos garantir uma luminosidade quase que perfeita, não é? No trabalho. Então, pessoal, terminamos a aula de pintura em tecido com o tema de rosas. Prometo nunca deixar de postar aula sobre esse tema. Quer dizer, sempre que possível, né, eu volto a pintar. Melhor dizendo, sempre que possível eu volto a pintar aula com este tema, que tem sido o pavor dos iniciantes de pintura em tecido. Ok, gente?
Abraço, gente, e até uma próxima videoaula.